Deus é tão sábio que Ele nos fez imortais. E imagine o que é um ser imortal vestir uma roupa pesada como essa roupa de carne que nós vestimos. Se parássemos para avaliar os problemas orgânicos que nos acometem, nós teríamos uma verdadeira noção de como essa estrutura de natureza material ela é desagregada ao longo do tempo. E como ninguém escapa do tempo, por mais que a gente recorra a todos os métodos, ao botox, por mais que a gente levante tudo, nós temos contra nós o tempo e temos contra nós a lei da gravidade, que vai agir sobre tudo, de acordo com as leis próprias da matéria e dos fluidos do nosso planeta Terra. Então, essa matéria é grosseira, é pesada. Nós temos muito que agradecer termos um corpo físico, porque é, de certo modo, a nossa mini nave para as experiências corpóreas que vivemos aqui sobre a face da matéria. Mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma prisão, porque os nossos sentidos, de acordo com as nossas predileções, o nosso estágio evolutivo, os nossos sentidos nos aprisionam. Muitos indivíduos que buscam a iluminação nas mais diversas partes do planeta, eles procuram exatamente suprimir os sentidos para que eles possam perceber, sentir com a alma. O olhar, o ouvir, o palato, a sensibilidade cutânea, as sensibilidades mais variadas dos nossos sensores orgânicos, muitas vezes nos lançam na matéria. E a percepção da alma é algo muito mais sutil, é algo muito mais tênue, é algo muito mais rarefeito. Esse tema, ele visa, sim, fazer o arremate dos nossos estudos, os estudos dos trabalhadores da casa, que todos, quem quiser vir, é convidado, a partir das 14 horas, 14h30, a gente está lendo, estudando a fonte, as obras. Nós não temos pressa de terminar, porque nós vamos reencarnar sem estudar todo o Espiritismo, devido exatamente à vastidão dessa doutrina maravilhosa e extraordinária. Experiências extracorpóreas durante o sono, porque isso reflete a bondade de Deus. Tudo bem, nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes e precisamos experimentar os elos e os liames com a matéria para que a gente possa, assim, desenvolver virtudes, desenvolver espiritualidade, desenvolver evolução. Na pedra, nós aprendemos a agregar a matéria, no reino mineral. No reino vegetal, nós aprendemos a sentir. No reino animal, nós aprendemos os rudimentos da inteligência, assim chamado de instinto. E no reino hominal, nós aprendemos a inteligência, a razão, o raciocínio. E aí no reino hominal, essa estrada é muito longa até que a gente atinja o reino angelical. E do reino angelical, poderemos dizer didaticamente, até que a gente atinja o reino crístico, do homem psíquico, daquele que atinge as cumeadas da compreensão do pensamento divino, como era o caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chegou exatamente nesse ponto e veio em missão na Terra. O primeiro slide que eu gostaria de refletir é que o sono físico
permite, de acordo com a lei divina, que a alma se emancipe, que a alma saia do corpo. Não tem quem não saia. Tudo bem, você pode até pensar, eu sou tão dormente que até fora do corpo eu durmo. Muita gente pode até dizer, aquele nosso irmão vive realmente no estado de sono espiritual, porque ele se desdobrou e o médium vidente ainda ouviu roncar fora do corpo. É verdade, pode existir esse tipo de situação, mas o sono físico sempre vai colocar você numa situação de projeção. O próprio organismo, a partir de determinados centros de força, principalmente o centro de força coronário, o centro de força frontal, o esplênico, o solar, o mesentérico, o centro de força sacro, nós vamos perceber que esses centros de força, eles vão afrouxar seus liames. Durante muito tempo se pensava que o indivíduo ficava ligado ao corpo pelo cordão de prata, que ficaria no umbigo. O pessoal parafraseou essa coisa do nascimento da criança e disse que o pessoal no mundo espiritual andava com a corda no umbigo. A corda no umbigo. A gente descobriu pela experiência dos videntes, pela experiência dos espíritos que psicografam através de Chico Xavier, que esse liame, digamos, mais visível, ele fica, sobretudo, enfeixado no centro de força coronário. Existe um fluxo energético nele, como se fosse aqueles cabos aqueles que passam pelo mar, que fibra ótica, é parecido com aquilo ali, sabe? É mais ou menos parecido. Eu estou falando da visualização e da luminosidade. Vocês já viram aquelas coisinhas de LED que as pessoas agora criam todo tipo de enfeite, todo tipo de coisa? A luminosidade é realmente semelhante. Tem até um barulhinho, tem um certo barulho de energia passando em fluxo. Mas, a bem da verdade, cada átomo tem o seu liame, cada subpartícula tem o seu liame, cada célula tem o seu liame. É impressionante. Se fosse dado ao homem ou a algum espírito, porque nem todos efetivamente veem, se fosse dado ao homem ver, nós veríamos aquela coisa cheia de fios tenuíssimos. Parece aquele povo que faz a acupuntura e faz a acupuntura em todos os pontos do corpo, não só nos principais, mas em todo o corpo, onde não tem mais nem onde botar a agulha. Parece mais ou menos aquilo. Isso numa dimensão quântica mesmo, muito distante dessa realidade de natureza material. Por isso que alguns videntes, eles, quando percebiam coisas muito longe da nossa realidade aqui, eles pensavam até que estavam ficando loucos, porque não conseguiam atinar com a lógica das suas percepções. Então todo sono físico vai expulsar o espírito. Ele vai inevitavelmente colocar você para fora. Tanto é verdade que muita gente, quando acorda fora do corpo, que se apavora, quer voltar e não volta. E fica aquela coisa querendo gritar. E fica aquela coisa querendo gritar, mas os liames do centro de força laríngeo não estão plenamente coordenados, recoordenados depois do sono físico, e a pessoa fica aquele gemido, né? Aquele gemido. E às vezes até pergunta, eu gritei, a pessoa diz, não gritou não. Porque o barulho foi lá do outro lado. Ele gritou, mas o efeito Doppler, viu, Neto? Foi lá do outro lado. A pessoa não gritou aqui. Mas tem gente que grita e grita aqui mesmo, por causa do pesadelo. E tem gente que diz assim, eu senti uma coisa apertando meu pescoço. E tinha uma coisa me segurando. Eu acho que era um obsessor. Eu estou para criar aqui no Rádio Clara o caderno de vibração dos obsessores. Porque eu nunca
vi o ser humano levar tanta culpa de tanta coisa, que é problema nosso. E a gente bota a culpa nos próprios errados. Eu vou sugerir um grupo de radiação criar o caderno dos obsessores da gente. Eu vou orar para o obsessor. Eu botei culpa demais dele. E a culpa é nossa. E aí o que acontece é que é uma projeção. E Allan Kardec usou o termo desdobramento ou emancipação da alma. Emancipação da alma. E tem sempre uma pergunta que as pessoas me fazem com um olhar aturdido e apavorado. Porque é comum as pessoas que não conhecem o Espiritismo entrarem no centro espírita apavorado. Porque a pessoa pensa que assim que entrar no centro espírita vai dar de cara com o governo logo. Porque o povo aqui é especialista em morte. E o pessoal tem medo. Por que a gente aqui aboliu esse negócio, né, de apagar a luz? No passe é importante por causa dos fluidos, por causa da fosforescência. E isso aí tem a ver com a especialização do passe. Porque muitas vezes a gente aplica a luz do sol e nem por isso queima fluido. Mas quando apaga a luz, o pessoal chega assim, segurando a cabeça. Apagou a luz, vai ser agora, é agora. O povo apavorado. Então, a emancipação da alma, olha que coisa maravilhosa. Você já imaginou se a gente ficasse todo tempo preso nesse corpo? Você já imaginou? Isso também tem a ver com a lei do descanso. Não tem só a lei do trabalho, não. Fala-se lá do repouso. Agora é interessante a gente falar de sono e o pessoal pensa assim, não, só que quando eu dormir é que eu estou me projetando. Não. Às vezes você está só assim em casa, pensando no tempo. A mamãe tinha uma empregada que ela botava a colher na boca e ficava. Gente, eram as 3 horas para terminar esse almoço. Essa Paulizinha. Minha irmã foi mangar dela, a minha sobrinha nasceu com problema do mesmo jeito. Porque você tem a lei de causa e efeito. A mamãe me contava umas coisas mais cabeludas, porque disse que tinha uma galinha no quintal e tinha 6 dedos no pé. Diz que uma mulher foi mangar, e a mulher estava grávida. Aí o filho nasceu com 6 dedos. Eu não entendo muito essas coisas não, viu, Neto? Mas deve ser alguma ideoplastia, né? Que acontece aí, muda as coisas, de acordo com o karma também, não sei. Mas o fato é que a gente precisa entender que a gente sai do corpo também no estado que parece de vigília. Você pensa que está no estado de vigília, mas muitas vezes você não está no estado de vigília. Quem é que é verdadeiramente desperto aqui? Quem é? Quem é que a todo momento, a toda hora, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, tem consciência de como está caminhando, de como está fazendo? Tem um monte de gente que chega em casa e diz assim, eu tranquei ou não tranquei a porta? E vira problema, porque tem até situação de enquadramento psiquiátrico para isso, porque a pessoa vai umas 3 vezes olhar. Aí desenvolve toque também, virou transtorno obsessivo compulsivo. Porque a pessoa imagina que não trancou. Mas isso é fruto do quê? Desse automatismo, dessa falta de qualidade de viver, essa vida de uma correria mais assombrosa do mundo. Separe um tempo para você espairecer. É por isso que tem muita gente com AVC. O pessoal quer encontrar explicação mística e sobrenatural no AVC. E não sabe que o cérebro, a cerebração, essa massazinha cinzenta, minha gente, ela também se desgasta. As sinapses cerebrais começam a não ter mais comunicação. E aí o indivíduo não lembra. E esquece. Entendeu? Isso era bom para casamento. Por quê? Você esqueceu que era ela no dia seguinte foi namorar de novo. Então, chega a durava. Tem até um filme desse jeito. Então, se a gente sai do corpo durante o sono físico, reze. Reze. Eu vou falar aqui para assombrar logo. Já vi gente hipnotizada durante o sono. Já vi gente que era hipnotizada
usada por obsessor inimigo durante o sono para se matar. E se matou. Aí você diz assim, mas Deus permitiu? Não. Os elos, os liames, o passado reencarnatório, a lei do karma, o acompliciamento daquelas duas mentes, a abertura de porta que se deu por parte do próprio indivíduo, porque nada passa se não passar pela porta do livre-arbítrio. A gente tem uma mania de culpar os outros, mas a gente foi lá e abriu a portinha e deixou o visitante fazer morada. Esse é o princípio da obsessão, o princípio da sintonia. Qual é a sua sintonia? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus pensamentos? Porque não adianta o indivíduo ser bonito dentro da religião. Ele é bonito na religião, mas no dia a dia o que ele é? Simplesmente é muito importante que o indivíduo entenda que ele só muda suas companhias espirituais quando ele mudar seus conteúdos interiores. E mudar os conteúdos interiores é mudar os mais sutis, mais leves, mais não declarados pensamentos, os mais ocultos. Porque é essa intimidade que verdadeiramente vibra. A nossa verdade não está no que a gente aparenta ser, nas nossas máscaras carnavalescas de convivência diária. A nossa verdadeira identidade está na essência de nós mesmos. E é isso que coordena, que estrutura o nosso condomínio espiritual. Eu estou numa brincadeira que às vezes quando eu vou para algum restaurante sozinho, eu encontro algum amigo, sempre encontro algum amigo, a gente é mais conhecido que Farinha, né? Professor, mais conhecido do que Farinha. Palestrante espírita, Farinha. Médico que sai na TV, Farinha. Aí você chega nos cantos, o povo é assim, ó. Todo mundo te curva, assim, não dá nem pra fazer nada errado. Eu acho que eu estou evoluindo por causa disso. Porque eu fico paranoico, não. Onde eu olho tem o quê? Então andar na linha, E aí eu tô com uma brincadeira que o pessoal me aborda e diz assim, e aí, você tá sozinho? Eu disse, estou não. O povo, né, assombrado já se assombra, né? Boa tarde, viu? E às vezes eu pego a cadeira que está do meu lado e faço assim, afasto. Para dar ideia de que... Brincadeiras à parte, nós temos um condomínio espiritual. E para onde a gente vai ter esse condomínio está com a gente. Esse condomínio é fixo? Não é fixo não. Ele se renova. Comece a cobrar alto, seja o síndico do seu condomínio. Comece a cobrar alto. Como é que eu cobro alto de quem está me acompanhando? Valeu a evangelho. Valeu a codificação. Quer maltratar o obsessor? Estude espiritismo. Leia. Leia coisas boas, elevadoras. O obsessor que está querendo lhe atentar, muitas vezes vai dizer, não, isso aí não tem mais jeito. Ou desistir. Ou ele se converte, ou ele desiste. Então, nós temos o nosso condomínio. Se nós temos o nosso condomínio, para onde a gente vai? Eu vou contar um negócio para vocês. Eu já vi no mundo espiritual, centro espírita, com estrutura físico-fluídica de centro espírita, mas lá dentro o pessoal vivia uma boa. Eu me lembro que eu estava com a minha mentora no desdobramento. Eu me lembro que eu vi um companheiro com uma mulher que eu também conhecia. Gente da alta sociedade. Vejam bem, pessoas dignas, pessoas casadas, pessoas extremamente bem
representantes da moral e dos bons costumes, mas no mundo espiritual tinha um outro tipo de comportamento. Qual é a verdade? A nossa verdade é a espiritual. O corpo esconde, mas a nossa verdade é a espiritual. E aquilo me chamou muita atenção, porque na hora que eu vi a cena, eu comecei a entrar na sintonia do erotismo. Quando eu vi, foi a minha mentora dizendo assim: ore. Aí aquilo me deu assim um choque. Na hora que ela falou com muita firmeza, eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, aí eu já migrei para uma outra paisagem, até que eu viesse a acordar. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que ela tinha sonhos muito interessantes. Esses sonhos que ela tinha, ela conseguia mapear psicologicamente a pessoa. Tipo, a pessoa no dia a dia se apresentava como algo, mas no fundo, a pessoa era outra coisa. Ela conseguia ver essa outra coisa, como era o efetivo comportamento. E o interessante é que passava o tempo e de repente a pessoa acabava migrando ou revelando, ou se revelando dentro daquela premissa. Eu tive várias confirmações desse tipo de experiência dessa mulher. Então a emancipação exige que você compreenda que o estado do sono não é um estado de apatia ou afasia do espírito, de ócio. Não é. O corpo está em ócio. E olha lá, a gente fala, não está em ócio coisa nenhuma. O sistema nervoso autônomo, central, estão lá funcionando de alguma forma. E aí o que acontece é que o indivíduo, de acordo com sua sintonia, estará em ambientes compatíveis. Ivone do Amaral Pereira chegou a dizer que viu alguns carnavalescos, não esses da boa poesia, mas aqueles da má poesia, viu muitos deles recolhendo inspiração no mundo espiritual inferior para as letras que eles haveriam de produzir aos carnavais. Viu também projeções de fantasias específicas. Não falo dessa fantasia da arte, da beleza e da cultura, todas válidas e dignas de se ver, mas eu falo daquelas coisas aberrantes, erotizantes, na perspectiva nociva, pior, desequilibrante do indivíduo. E ela também visitou regiões de obsessores tenazes, e nessas regiões um dos obsessores disse assim para ela: você vai... Era um barzinho, o obsessor estava no bar, eles conversavam sobre como arquitetar a obsessão de determinada senhora, e ela estava lá, ela se aproximou e o indivíduo que estava à mesa de bar olhou para ela, identificou-a, e mentalmente ele começou a dizer: você vai quebrar o braço, você vai quebrar o braço. E o Charles, que é o pai dela, de outra encarnação, mentor dela na atual encarnação, diz para ela entrar em prece. Quando ela acordou com a dor no braço. E o Charles disse que se ela permanecesse sob o efeito hipnótico, quando ela acordasse, que fizesse o mínimo movimento e batesse tipo o cotovelo na parede, ou batesse o cotovelo em algum lugar, quebraria o braço. Olha como existem questões de natureza séria para o nosso sono físico. Não é qualquer coisa. Precisamos proteger nossa alma. Aquela coisa que a mamãe me dizia de orar pelo anjo da guarda, pedir que o anjo da guarda proteja. O Espiritismo revela que temos anjos da guarda. Questão 495 de O Livro dos Espíritos. Precisamos então orar para que o nosso anjo da guarda nos proteja, para que nos faça reencontrar os nossos parentes desencarnados, fazer cursos no mundo espiritual. Eu me recordo
que quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, meu padrinho queria me empurrar de qualquer jeito para eu falar em público. Eu não falava coisíssima nenhuma. Eu não colocava uma palavra com a outra, tropeçava nas palavras, gaguejava. Quando eu queria falar 10 minutos, eu falei 2. Eu achei que era uma coisa demais. E era um horror. Era um horror. Eu mesmo me assistindo, eu disse, eu não assisto essa palestra. Era um horror. E eu me recordo que eu aprendi oratória no mundo espiritual. A técnica, a entonação, o colorido da voz. Eu aprendi no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual e o sono pode ser utilizado com um proveito muito grande. Agora tem um detalhe que os espíritos nos ensinaram. Nada que não se registre não se torna consciente. Não se tornando consciente, não se desenvolve. Todos nós poderíamos ter projeções astrais conscientes? Poderíamos. O Valdo Vieira tentou fazer algumas técnicas, ensinar algumas técnicas, algumas até são até funcionais. Os hindus dizem que se a gente ficasse consciente o dia inteiro, o sono também seria consciente. Os discípulos de Buda costumavam dizer que ele estava dormindo, mas parecia que estava acordado. Tal estado de alerta da alma dele, da lucidez da alma dele. Já que a gente está falando de sono, nós precisamos colocar como meta da nossa vida ser lúcidos. Almas lúcidas. E quando é que a alma é lúcida? Quando ela deixa de pensar como corpo. Quando ela passa a pensar como alma. E enquanto alma. No próximo slide nós vamos perceber que existem fatores orgânicos e fatores espirituais. Existe o tal do sono magnético hipnótico. Algumas pessoas que assistem palestras ou fazem estudos logo dormem. Se não for o excesso de toxinas devido à alimentação, se não for a falta de hábito, pode ser um espírito que está induzindo o sono magnético para que o indivíduo não assimile as informações. Isso efetivamente acontece. Então existem fatores orgânicos e fatores espirituais. Eu vou parar por aí. Vamos para o próximo. Se você me falar quais são os seus pensamentos, nós teremos mais ou menos o prisma dos teus sonhos. Porque existem várias teses para os sonhos. Já já nós vamos falar delas. Mas o que eu quero que você entenda é que o mundo do sonho está diretamente associado ao mundo dos pensamentos. Nós costumamos dividir sentimento e pensamento, mas nesse caso, a gente costuma dividir coração e mente, mas nesse caso, coração é bomba de sangue. Cérebro é só cérebro. Mente já é realmente o arcabouço do ser, do self, dos teus conteúdos. Então precisa observar quais são os teus conteúdos. Porque também os teus sonhos, as tuas projeções, não só da tua alma, como também as projeções do teu inconsciente ou do teu subconsciente, serão compatíveis com os pensamentos que você armazena. Ora, se você é uma pessoa pessimista, é muito fácil ter pesadelos. Se você é uma pessoa pessimista, você dorme com medo e no sonho sonha que a coisa ruim vai acontecer. E muitas vezes quando acontece, você diz, está vendo? Mas na verdade você estava exercendo o poder de atração pela sintonia. Porque nós somos todos ímãs. Nós somos ímãs. Existem coisas poderosas na lei da atração desta força de ímã, que é o medo. O medo e a crença. Aquilo que se transforma em crença e aquilo que se transforma em medo, é incrível como você atrai. É incrível como se materializa no seu cotidiano. Vamos em frente. O mundo da mente, o mundo terreno, o mundo espiritual. O que é que você é? É o conjunto disso tudo. É a salada disso tudo. Por que é tão difícil? Porque é impressionante como as pessoas
chegam para o espírito e sobretudo para o médium. Ei, vem cá, eu tive um sonho. E você vira decifrador de sonho. Eu queria que tu me explicasse o significado desse sonho. E às vezes a pessoa senta do lado da gente para contar o sonho, não tem nem pé nem cabeça. Você fica pensando, minha filha, você é um paciente psiquiátrico mesmo, porque não tem conexão nenhuma nisso aí. Mas a pessoa quer porque quer que a gente veja o que está por trás daquilo ali. E muitas vezes não está por trás muita coisa não. Já vi gente dormir com fome e sonhar com um hambúrguer. Nada mais natural. Já vi um rapazote, como eu mesmo, eu era louco por uma professora minha de biologia. A mulher era uma belezura. Eu só tirava 10. Porque eu prestava atenção na aula. Era um amor. E eu ficava, aquelas paixão de garotinho, né? Aquela coisa platônica. E eu tirava 10 para me mostrar, né? Para ela me perceber. Mas não deu em nada. Eu só do platonismo. E eu me lembro que eu sonhava com ela. Eu sonhava, né? Me namorando, eu sonhava as coisas. O mundo da mente, o mundo terreno. Vocês não riam não, que eu conheço a vida de vocês. Não riam não. Então o mundo da mente, o mundo terreno e o mundo espiritual. Tá certo? Vocês não se preocupem não, tá certo? Ninguém tem que ter preconceito de nada. Eu tô assim meio efeminado, mas é a irmã Rosália que tá do meu lado. E eu fico assim, leve. Porque ela é mentora ainda é mulher, né? É freira. Era madre superiora, mas de uma feminilidade muito sutil. Vamos em frente. Olha quem é esse. Quem é esse? Freud. Sigmund Freud. Viana de Carvalho ele gostava de escrever Segismundo Freud. Outro nome feio. Mas esse homem é um gênio. E digo mais, um missionário. Porque ele introduziu nos estudos da psicanálise, ele, o pai da psicanálise, ele introduziu também nos estudos da psicologia a mente. O que era a mente para a época dele? Falar de mente na época dele é mesmo falar de espírito. Porque o homem até então ele só se mensurava, se calculava, se estudava a partir da dimensão do crânio, a partir do cérebro. Na época já tinham descoberto o cérebro subreptiliano, mas era impressionante como se limitava a isso, ao físico. Ele não. Ele acabou migrando, de certo modo, para algo abstrato. A mente. A mente. E ele costumava perguntar aos pacientes o que eles sonhavam. Ele costumava pedir para os pacientes anotarem seus sonhos. Porque ele queria acessar o inconsciente dos pacientes. Porque ele sabia que todo paciente psicanalizado sabota o clínico. Sabota o psicólogo. Todo paciente tem uma autoflagelação. Ele vai esconder de si o verdadeiro eixo do seu problema. É por isso que tem terapia que dura 10 anos. 10 anos de terapia, a pessoa melhorou ainda. A pessoa se sabotou. E se o terapeuta não é arguto, ele não consegue acessar. Por isso ele pedia para anotar os sonhos. Porque nos sonhos havia o simbolismo do inconsciente. E ele passava a estudar o que é que significava caixão para aquela pessoa. O que é que significava a vela para aquela pessoa? Ou o que é que significava sonhar com alimento para aquela pessoa? Então, a partir daí, ele conseguiria delimitar e psicanalizar os indivíduos. Então, o sonho se tornou um instrumento científico. Então, o sonho não é só sonho. De cara. Mas ele é projeção do inconsciente, como eu coloquei. Mas ele também é encontro espiritual. Quantos de nós já não sonhamos com alguém que já faleceu? Muitos de nós. E quantos de
nós, durante o momento do sono, sabem que o outro morreu? E quantos de nós já me contaram tantas vezes, tantas pessoas, da coerência da resposta de quem estava fora do corpo? Mas fulano, você não morreu? Ele disse, mas estou bem. E a resposta era essa. E às vezes o fulano vestiu uma roupa de uma cor para poder passar simbolicamente a ideia, estou bem. Ou então apareceu com a cor de outra cor, por causa dos símbolos das cores nas nossas cabeças. Então, existe o encontro espiritual. Mas existe o sonho que está acessando um arquivo mais profundo do que o inconsciente desta encarnação. Porque existe o inconsciente dessa encarnação. E de muita coisa que a gente viveu na infância, traumas, recalques, medos, fobias variadas, que elas estão lá represadas. E você pode ter 57 anos, 77 anos, aqueles conteúdos ainda estarão desabando na zona consciente. De modo que existe um inconsciente profundo. O Dr. Jorge André, que partiu recentemente para o mundo espiritual, grande alma, deixou um legado na área espírita. Eu estava até recomendando para o Neto, já que os companheiros espirituais que acompanham ele têm uma certa tendência científica. Eu estava recomendando o Neto para ler toda a bibliografia do Jorge André. Tem um livro dele extraordinário chamado Enfoques Científicos na Doutrina Espírita. Tem um livro dele chamado Psicologia Espírita, em 2 volumes, que os médiuns deveriam ler, porque vão entender qual é a função emocional da mediunidade, no treino das emoções e do equilíbrio do indivíduo. Então, ele chegou no inconsciente da atual encarnação. E o Espiritismo revelou o inconsciente das encarnações pregressas todas. Um porão muito profundo, que muitas vezes acessamos. Acessamos encarnações passadas. Através de médiuns que eu nunca tinha dito nada, eu pude confirmar alguns sonhos que eu tinha. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu acordava aos gritos. A mamãe me sacudia para eu acordar e o meu olhar era vago. E ela não conseguia. E eu sempre sonhava a mesma coisa. Eu sonhei isso até os 16 anos de idade, quando aflorou a mediunidade. Eu sonhei isso e quando eu comecei o Espiritismo, eu me lembro que eu abri o Evangelho do Espiritismo ao acaso e estava lá: amai os vossos inimigos. Por quê? Porque eu sempre me via num calabouço. Eu vinha caminhando no calabouço. Eu sentia a umidade do calabouço. Eu sentia a gota do teto caindo nos meus ombros. Eu ia até uma porta de ferro. E quando eu chegava na porta de ferro, eu ouvia gritos e uivos lá dentro. E de repente, quando eu olhava pela frecha da porta de ferro, aqueles olhos avermelhados, aterrorizantes, me assombravam. E ele gritava: assassino. Eu acordava apavorado. Sabe aquele arrepio no corpo, aquela eletricidade? Eu acordava apavorado. Eu fui descobrindo, juntando as pecinhas com as outras, juntando as pecinhas com as outras. O garotinho aqui, tá? Que o pessoal vê com um halo de anjo. Estou quase voando. Foi sacerdote da Inquisição. Aí sou hoje médium, sofro a dúvida, a crítica, a pecha também, como eu fiz com outros médicos, que a gente mandou para a fogueira, que a gente mandou para a forca, que a gente mandou degolar. E a gente foi descobrindo. Outro sonho muito repetitivo era eu. Rapaz, esse sonho, eu adorava sonhar. Esse sonho. Porque, Neto, eu tinha 1,86 m de altura. Era uma maravilha. E eu usava, inclusive, sobretudo. Você imagina, eu tenho até vontade de usar sobretudo, mas baixinho como eu sou, sobretudo vai arrastar no chão. Vai ficar uma coisa assim, esteticamente terrível, né? Estão lançando até umas luzes agora, né? Que parecem umas camisolas, né? Eu estava olhando, mas eu usar isso aqui lá na sala dos Marinhos Gritos, o que vai acontecer comigo? Cadê a merda? Cadê
a gente desce os porões. Vocês querem saber de uma coisa? A meditação ajuda, sabia? Sabe que a meditação ajuda a gente a descobrir a encarnação passada. Porque a meditação vai limpando a sujeira das interpretações e vai limpando a sujeira. E a água vai renovando, aí vai ficando claro. Aí a tela mental vai ficando clara. Aí você vai começando a observar. Vai vindo cenas, sonhos mais lúcidos. A meditação ajuda. É uma técnica que ajuda. Vamos em frente. Ilusões durante o sono. Eu me lembro que eu tinha que sair lá de casa, fora do corpo. Eu me lembro que rapaz, a sensação de leveza é muito legal. Quando você fica consciente, você acorda consciente. Eu já vi o corpo, eu já me vi saindo do corpo, já me vi levantando assim, vendo os pés. Aí sai do corpo. Aí depois a sensação de leveza, passo pelo teto, parece filme. O Harry Potter tá ali feio. Sabe, flutuando, cheguei na rua. Quando eu cheguei na rua, tinha um obsessor. Ele olhando assim pra mim. Eu notei que ele fez menção de que ele ia correr atrás daí, né? Só que o bicho era monstruoso, era enorme, corpulento, ele estava com muita raiva mesmo, viu? Eu disse, por via da dúvida, eu vou correr. Agora o problema é que lá no mundo espiritual as pernas não respondem, né? Você tem que ir na via do pensamento, né? Volitar, porque você volita. Quando eu vejo um moonwalker do Michael Jackson, eu já fico pensando na volitação, assim, ó. Se você não sabe, aprenda. Deu uma luz espiritual. Aí o que acontece? Não, daqui a pouco o pessoal do jeito que é místico vai dizer: na casa de Francisco, Michael Jackson incorporou. Os espíritos recomendam a gente a fazer a rir, porque o riso produz imunoglobulina. É uma substância bucal que renova a esfera do nosso organismo, viu? Por isso que aqui é a pedagogia do riso. Mas tem ilusão. Quando o obsessor olhou para mim, na mesma hora eu pensei assim: fala, macho. Parece um boi. Mas parecia uma coisa, na mesma hora eu vi, foi um boi. Ou seja, a ilusão é muito difícil, o autocontrole mental é muito difícil. E seria muito interessante a gente aprender a exercitar o autocontrole mental. Porque quando a gente está naquelas tristezas, aquela dor, aquela depressão, aquelas coisas, mas está no autocontrole mental. Não vou pensar nisso não. Acabou. Não quero saber. Show tristeza. Fazer outra coisa da vida. Então tem as ilusões. Nem sempre a gente mantém a consciência plena. E o tempo? O tempo lá é incrível. Rapaz, você vê uma novela, uma cena de novela toda no sono. Você tinha dormido 10h10. Quando você acordou, 10h12. Eu nunca vivi tudo isso. Porque o tempo no mundo da mente e sobretudo no mundo espiritual é mais vibrátil. Às vezes eu tenho medo de receber umas cartas, que vem umas cartas, que o indivíduo diz assim: olha, eu estou aqui esperando sua mãe. Menino, essa carta é apavorante. Porque a familiar já fica assim: mas você quando, Nilton? O papai vai levar a mamãe? Aí tem gente que já começa a fazer uma reza: papai não leva a mamãe. Não leva a mamãe, eu ainda preciso da mamãe. Não leva a mamãe. Só que o em breve dele é perigoso tu morrer, o tempo é psicológico, o tempo é outro. E é incrível, viu, gente? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está a tua mente, aí está o teu mundo, o teu universo. O teu céu ou o teu inferno. Me diga o que pensas, que eu te direi onde tu estarás no mundo espiritual. Me diga o que tu sentes. Me diga quais são os seus conteúdos emocionais, que eu lhe direi durante o sono para onde você vai. Porque é isso que nos define. Mas já que a gente falou de sonho, é importante sonhar.
Tem muita gente que não sonha mais, não sonha com um amanhã melhor, não sonha com a vida melhor. Tem muita gente que parou de sonhar. E o sonho é importante para a gente. Lia Luft escreveu um artigo muito interessante sobre o Harry Potter, dizendo o seguinte: tentaram tirar das nossas crianças a fantasia. Tentaram dizer para as crianças que Papai Noel não existe. Tentaram dizer para as crianças que a fada do dente não existe. Tentaram tirar a fantasia das crianças. E vem o Harry Potter. E é um sucesso de bilheteria. Porque a nossa mente é alimentada também pela fantasia. Porque a fantasia está associada e é filha da criatividade. E porque também o homem não consegue imaginar nada que ele não possa vir a produzir. Mesmo que o imaginável pareça inimaginável. Quantos homens não sonharam com a lâmpada? E Thomas Alva Edison concretizou. Quantos homens não sonharam com o avião? E o 14 bis se fez realizar. Quantos homens, como Alexander Fleming, chegou a descobrir a fórmula da penicilina durante um sono físico. E quantas pessoas já não solucionaram problemas indo dormir com a questão do problema? Dormir quando acordava a solução do problema. Porque alguém lhe soprou, porque alguém inspirou, ou porque a própria alma se antecipou para ver. Porque também existe o sonho futurista, o sonho premonitório, a chamada mediunidade onírica, em que o indivíduo, através do sono, ele acessa o amanhã, ele acessa o futuro. Então perceberam o que a doutrina espírita faz com os temas? Torna os temas extremamente ricos. E isso nos faz pensar em nossas fantasias. Acabamos de sair do carnaval, não foi? E tem uma música do Antônio Marcos que fala algo interessante sobre isso, sobre as nossas verdades, sobre o que precisamos às vezes ser na vida dos outros, de alguma forma palhaços, para alegrar a vida dos outros, para chorar no brincadeira.